Boy. I'm a mess, man. Just ask my mama. Fuck, for that matter, just ask anybody that knows. Olá, caros amigos membros inscritos do canal Spook House e Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira de dúvidas, questionamentos. Tio Spook, eu não entendi a sua questão do vídeo, só pode responder para mim. E aqui nós trazemos a vocês, não é nós trazemos a vocês, respondendo aos inscritos dúvidas sobre os vídeos publicados no canal. Meu canal não é um canal de consultoria espiritual, então não adianta ficar, tio Spook, tem alguma coisa embaixo da minha cama, diz o que é, tio Spook, aconteceu algo comigo há 10 anos atrás, você pode me esclarecer? Nós não fazemos esse tipo de trabalho, tá? Trabalho não é trabalho de amarração, como tem gente que faz por aí, tá? Coisa feia, não. Aqui é trabalho no sentido de fazer consultas pessoais com relação à curiosidade que as pessoas têm. Tá? O nosso único intuito aqui é fazer a parte de instrução e aprendizado para vocês via o YouTube. Fora isso, nós prestamos serviços de tratamentos e limpeza de casas, como já visto e publicado no canal, e a eficácia dessas técnicas orientais, as quais eu sou certificado internacionalmente, dentro de várias playlists. Então, por favor, vamos nos ater a este tipo de coisa, porque é extremamente importante e fiquem longe de trabalho de amarração, hein? Vamos lá! Luiz Herdeiro 799. Luiz Herdeiro. Rapaz. Olá, tio Spock, tudo bem? Bom, eu gosto bastante do canal e a cada dia aprendo mais e mais. E nós? Enfim, fora a pergunta do tudo bem? Queria dizer que vou começar a ir num centro espírita. Você poderia dar alguns conselhos para me dar? Muito obrigado, abraços, axé, aquele desodorante. Camarada, brincadeiras à parte, axé não é desodorante, né? Mas, querido Luiz e queridos espectadores e espectadoras do YouTube, existe uma playlist chamada Mediunidade que nós colocamos no canal, eu acho que deve ter 12 vídeos, para mais até, onde nós, vamos dizer assim, demonstramos as coisas interessantes de centros espíritas e as suas falhas. Por quê? Luiz, infelizmente, cara, cada centro espírita possui um dirigente. Seja um centro espírita de Umbanda ou um centro espírita kardecista, tá? Tô colocando as duas referências que eu tive na minha vida ao longo da minha jornada junto ao mundo espiritual. Cada dirigente tem uma maneira de conduzir a maneira de como cada centro vai trabalhar. Então, os centros de Umbanda, geralmente, eles não seguem uma doutrina básica, tá? Não existe uma cartilha básica para centros de Umbanda. Então, como eu não sei que tipo de centro você está se referindo, se for de Umbanda, cada centro tem as suas regras, tem as suas condutas, tem os seus dirigentes, às vezes tem uma associação ou um grupo de conselheiros que ajudam a conduzir as giras ou colocar a ordem em certas, vamos dizer assim, certas giras. Então, gira de Preto Velho, tem um dirigente que cuida de todos os Preto Velhos, Oxóssi, Exu e tudo mais. Quando você vai para um centro espírita kardecista, também existem dirigentes do centro que conduzem a harmonia, conduzem, vamos dizer assim, a fila que vai tomar passe, a livraria, a lanchonete, eles precisam coordenar tudo. O que eu falo para você é o seguinte: primeira coisa que as pessoas têm que se ater quando vão para um centro espírita é: você se sente à vontade ou não? Você se sente bem ou existe algo que lhe incomoda? Tá? Então observa muito o seu comportamento perante a casa, a energia da casa, o comportamento das pessoas. Observe o comportamento das pessoas para ver se realmente as pessoas estão agindo de acordo com educação, bom senso, com respeito às pessoas, ou existe alguma agressividade no ar. Veja se você se sente bem, a sua energia realmente ela responde bem. Caso contrário, procure outros lugares, tá? Ninguém é obrigado a se sentir bem e confortável no primeiro centro espírita que você vá. Eu fui em vários centros espíritas até encontrar uma casa que realmente eu achei que a harmonia era bem maior ou bem melhor, tá? Então, tome muito cuidado, olhe bem, pesquise, estude, leia muito bem os livros, procure literaturas que sejam
de fácil acesso e que você possa ter algum conhecimento. Eu só gosto de livros técnicos e teóricos sobre o assunto. Então, se vocês me derem algum livro, sei lá, de histórias e contos espíritas, ele vai ficar na prateleira até o resto da minha eternidade e nunca será lido. Porque não me dá prazer ler livros de contos ou histórias. Eu gosto de livros técnicos que ensinem algo ou que tenham conteúdo de aprendizado dentro. Tá? Então, vê que tipo de literatura que realmente te agrada. Paulo Batista, salve Rodrigo Tisprux. No vídeo de hoje você falou uma passagem muito interessante sobre Buda Siddhartha, na qual ele fala que conhece a Deus. Provavelmente ele deve estar se referindo à playlist de Transforme-se, né? Ou tem no Desmistificando as Crenças Populares que nós falamos sobre Deus. Pois bem, na nossa criação, a imagem que temos de Deus, ou é o Deus bíblico do Antigo Testamento, que castiga, aponta dedo, julga e ama somente os que adora. Ou Deus kardecista, né, que é o chamado Deus do Novo Testamento, que é o Jesus Borigai, que ensina que nada mais é do que luz e amor. Tem também pessoas que acreditam num Deus que somente criou o universo e que rege a vida das pessoas de acordo com suas atitudes. Como um promotor da lei, porém, é muito vago essas ideias e deixam incompletas os conceitos verdadeiros do que é Deus, como é a linha do raciocínio, o porquê ele ter... Está escrito Noa criado, ou um fundamento de sua existência. Ele ter nos criado, na verdade. Como conhecemos Deus, como sentir a sua presença, ou como entender suas intenções em nossas vidas. Espero que você tenha entendido onde quero chegar. Amo seus vídeos, tem me ajudado bastante na caminhada. Abração e logo nos falamos novamente. Paulo, eu não acredito no Deus bíblico do Velho Testamento nem no Novo Testamento. Até porque se você ler os teólogos nos quais nós temos acesso e os documentos reais que comprovam como é constituída a Bíblia, como foi elaborada a Bíblia, você vai entender quem realmente é o Deus bíblico e você vai se desapontar muito e suas verdades vão cair por água abaixo. Eu falo isso de coração porque eu passei por isso. Quando a gente tem acesso a teólogos, as pessoas que realmente passam a devida informação, devido conhecimento, você se assusta um pouco. Então, quando a gente fala para as pessoas, comecem a estudar, antes de acreditarem no livro que está sendo colocado piamente à sua frente, porque, deveras assim, a gente como um canal de religião e espiritualidade, a gente passa por sempre ataques, tá? Então, sempre vem um imbecil, literalmente um imbecil. Ah, vai ler a Bíblia que você não sabe de nada, você é um idiota, um estúpido. Isso aconteceu recentemente, tá? Há uns dias atrás. O cara veio de madrugada querer me ofender e denegrir, dizendo, a Bíblia não ensina nada sobre os mortos, né? Que os mortos voltam à vida, esse tipo de coisa. Criança, assim, o conceito de mortos bíblico é completamente diferente dos mortos espírita. Qualquer teólogo sabe disso, mas pessoas que realmente não têm conhecimento sobre nada se dão o direito de vir ofender. Então, quando a gente fala essas coisas, Paulo, é para que as pessoas entendam que, por exemplo, o Deus da Bíblia, ele é um Deus criado por meio de parábolas, ele é um Deus realmente que, assim, eu não vou entrar em detalhes, porque senão vai ter muita gente pulando pela janela, mas ele não é essa figura como vocês imaginam, tá? Não é. Quando a gente fala para as pessoas, vamos buscar Deus, me lembra muito aquele filme, né, daquele grupo que vai atrás da origem do seu criador. Como é que era o nome? É um grupo de cientistas que pega uma nave espacial, vai para o espaço, entra num planeta desconhecido em busca de quem realmente os criou, quem criou o ser humano na Terra. Descobre que eram alienígenas e que, na verdade, os alienígenas queriam destruir a Terra, né? É o que antecede o Alien Covenant. Então é mais ou menos assim. Eu acho curioso porque o ser humano ele tem essa vontade de bater na porta de Deus, né? De casa, tem alguém aí? Já vai. Você fala, pô, mas espera aí. Deus falou, já vai? Né? Aí você fica meio, não, eu acho que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo conhecer meu Criador, mas e se ele for velho, se ele for novo, se ele for estranho, se ele for gordo, se ele for feio, se ele for... eu acho melhor não conhecer, então, porque vai que eu me desaponto, né? Aí o cara volta para casa e nem enxerga quem realmente o criou, mas ele prefere viver na parábola, realmente, de acreditar que é uma
uma criação assim, além da imaginação. O que a gente sempre fala, Paulo, para as pessoas é, independente de quem te criou, você tem que lembrar que você tem uma missão aqui na Terra. Então esqueça quem lhe criou no intuito de, eu tenho que olhar para cima e ficar sempre olhando e procurando quem me criou, para começar a olhar nem para baixo, mas em linha reta, no horizonte, e saber que existem muitas coisas que precisam e dependem de você. Então deixe de ficar procurando o seu Criador e comece a ajudar as pessoas que precisam realmente de você por milhões de outras questões. A gente chama de microcosmos e macrocosmos, né? Então torne-se você o seu Criador neste instante, claro, sempre temeroso a alguém que está ali observando e conduzindo você aqui embaixo, mas torne-se você um Criador no sentido de eu vou cuidar daqueles que precisam de mim, eu vou ajudar aqueles que são mais necessitados, eu vou cuidar dos animais que estão em reinos abaixo do meu e que eu preciso dar mais atenção, eu preciso zelar por aqueles que têm uma consciência menor que a minha. Então, a gente sempre vai falar isso, porque a gente sempre tem esse costume de olhar para cima e falar, eu preciso achar o meu Criador, mas será que o Criador te colocou no mundo para que você o encontre? Ou para que você tenha uma vida e você ajude aqueles que precisam de você e conduzam aqueles que realmente necessitam? Entende? Então tome cuidado com essa questão de, eu vou achar o Deus. Mas realmente, para aqueles que estudam a Bíblia e não somente leem, acreditam piamente em tudo que está inserido naquele contexto e não entendem o que está escrito, você tem que separar o que realmente é o Velho Testamento dentro de um contexto, o Novo Testamento num outro contexto de épocas diferentes, entender como foi a compilação desses livros, quem foi que originou a Bíblia, que muita gente não tem a menor ideia, quem começou a ideia de escrever a Bíblia e compilar todos esses manuscritos, quanto tempo ele levou, tá? Tem muita gente que acha que a Bíblia foi ontem que nasceu, né? A Bíblia nasceu no século 3 a 5 depois de Cristo, enquanto o Espiritismo nasce no século 19, tá? Só para te dar um exemplo. Então, não existe comunicação nenhuma entre o que está na Bíblia com o que está em outras crenças, em outras religiões. Não existe. A Bíblia não pode ditar regras, pois ele está num período diferente, num contexto diferente, num contexto socioeconômico diferente do que nós estamos hoje. Então eu falo, ele é um livro para ser entendido e estudado, e não lido. Quem lê a Bíblia é que nem lê uma história de Harry Potter. Não vai entender nada, pois existem conceitos e como eles devem ser aplicados num livro escrito século 3 a 5 depois de Cristo, tá? Lembrando que o budismo, ele data de 2.500 anos atrás, então a gente já está lidando com uma escrita anterior à Bíblia. A gente tem que desenhar muita coisa, sabe, Paulo? Tem que desenhar, porque todos os dias sempre vem alguém aqui batendo na Bíblia, gritando no meu ouvido. É chato, muito chato isso. Josiane Ballarin. Olá, Rodrigo, acompanho sempre os vídeos e tenho uma dúvida que creio que você ainda não tenha falado. Sério? Mas se falou, peço que desconsidere. A dúvida é a seguinte: uma pessoa que bebia e fumava um dia resolve mudar completamente seus hábitos. Help Gooper, né, naquele filme Mudança de Hábito. Como fica a questão das energias? Ele tem um tempo para o corpo de energia se regenerar ou não acontece essa regeneração? Desde já agradeço o seu trabalho maravilhoso, grande admiração por essa família. Grata, Josiane Ballarin. José, a energia não sai. Não sai. E eu vou lhe explicar isso, tá? Vamos lá. Os obsessores de bebidas, as formas de pensamento de bebida, idem para cigarros, para álcool, para qualquer droga, tá? Eles são criaturas que realmente existem e podem realmente ter uma força muito grande sobre a vontade de um indivíduo. Existem indivíduos que fumam e bebem só quando vão para balada. Isso muita gente já viu, é inacreditável, né? O cara fala, eu não tenho vontade de fumar nem beber durante a semana, mas chega o final de semana, quando eu saio com os amigos, eu fumo e bebo. É engraçado, ele tem essa vontade dentro dele, já, então o seu emocional e sua mente conduzem esses desejos, essas vontades. Então forma-se um gatilho na hora que ele fala, não, eu vou sair à noite. Automaticamente as formas de pensamento,
Elas ou saem, se fazem, né, mais fortes sobre a questão de não fumar e não beber, ou ele fica extremamente aberto para aquelas energias do ambiente lhe fazer mal. Então essas energias já estão conectadas a ele. A questão é a vontade que ele tem. Isso a gente tem para milhões de fatores. Tem gente que, por exemplo, é viciado em videogame, o cara sai, tem que fazer algumas coisas na rua, tal, ele não vê o videogame. Na hora que ele vê, dá aquela vontade, já bate aquela forma de pensamento, ele já liga o videogame e fala, pô, vou jogar um pouco. Quando você vai ver, o cara tá 3 dias ali, sem tomar banho, completamente imundo, jogando seu videogame. Essas formas ficam dentro de todos os pontos de energia dessa pessoa, sejam de álcool, de vícios, do que for. Elas ficam armazenadas lá dentro e alguns obsessores ficam conectados a esse indivíduo. Na hora que realmente ele quer, essas formas tomam força. Então, independente se você falar, hoje eu vou parar de fumar, elas ainda estão dentro de você. Elas vão sair? Não vão sair. Elas precisam sair como um registro do seu desejo de fumar ou desejo de beber. Então, tem que ter um trabalho muito assertivo de expurgar as suas vontades, para que você não tenha referência mais, para que gere um vazio dentro de você dizendo, eu não sei o que é fumar, eu não sei o que é beber. Entende? Então, tem que realmente fazer um processo sério de uma reprogramação do seu corpo de energia, uma reprogramação dos pontos de energia, para que tire a raiz da sua vontade, porque eles ainda estão dentro de você. E por mais que você fique 10, 20 anos, você ainda sabe o gosto do cigarro, você ainda sabe o gosto da bebida, porque fica esse registro. E aí, num momento de depressão, de tristeza, mágoas da vida, isso pode gerar um gatilho enorme para você fazer ou ter vontades novamente de consumir drogas, entende? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Gabriele Lopes. Olá, tio Spook, tudo bem? Meu nome é Gabriele e minha pergunta é a seguinte. Nossas atitudes quando crianças podem ser um reflexo de nossas vidas passadas? Tenho essa dúvida, pois eu era muito malvadinha quando criança, como se toda criança fosse santa, né? E minha criação sempre foi tranquila. Conheço algumas crianças assim, outras bem boazinhas. Te admiro muito e sucesso. Gabriele, não tem como dizer nada a respeito disso. Primeira coisa, ninguém aqui sabe o que foi nas vidas passadas, a não ser que você tenha ido numa mãe de santo, num pai de santo de poste, que faz amarração para as pessoas, e aí você vai lá, tenta se consultar e o cara inventa algumas coisas para vocês. Nós não nascemos com nenhum manual de instrução embaixo do braço, nós não nascemos com nenhum guia embaixo do braço, guia tipo guia, aquele guia 4 rodas que você compra na banca, né, que lhe dá a instrução de onde você ir, referente ao que você foi nas vidas passadas. Então não se pode justificar atitudes desta vida mediante as vidas passadas. Você não sabe o que você foi. Você está deduzindo que os seus comportamentos vêm de vida passada, que é uma desculpa do mundo espírita, né? Então tudo é culpa das vidas passadas. Tudo. Não pode ser um desejo que você tem nessa vida. Tudo é vida passada. Tudo se refere ao que você foi na vida passada. Isso não é justo. Não é justo essa forma de pensar. Novamente, você teve comportamentos errados ao longo da sua infância porque você tinha uma liberdade, seus pais provavelmente não te limitavam, então você era muito mais livre para poder fazer aquilo que você queria do que outras crianças. Eu não tive uma infância tão livre assim. A minha infância, meus pais foram muito zeladores, foram muito cri-cris na nossa criação, de nos impedir até mesmo de pegar um ônibus sozinho, de pegar metrô sozinho. Porque meu pai tinha receio, meu pai tinha medo de a gente sumir, ser sequestrado ou, né? Então nós tivemos uma infância muito mais regrada do que infâncias que a gente tem hoje. Outro dia mesmo, estava com a Dani andando na rua, me passa uma criança, sei lá, de 12 anos de idade, com uma mochila da escola. A Dani olhou e falou, nossa, que perigo, uma criança desse tipo andando sozinha na rua. Sabe? Então, assim, vai muito da criação de cada um. E outra, crianças não são boazinhas, crianças têm maldades, sim. Só que a gente não chama de maldade, né? A gente chama de uma curiosidade meio sádica do mundo. Então, a criança vai colocar um pintinho no micro-ondas e vai explodir o pintinho e vai brigar com a criança, vai falar o quê? Vai levar ela presa?
Nos Estados Unidos tem crianças que são presas, tá? Tem criança de 13 anos que matou os pais e responde por processos como adulto. Tem o caso do Slenderman, por exemplo, crianças que esfaquearam a coleguinha com 19 facadas e foram presas e sentenciadas à prisão perpétua. Com, sei lá, 15 anos de idade, 14 anos de idade. Prisão perpétua, tá? Então, assim, crianças não são boazinhas. Elas têm, sim, uma curiosidade meio mórbida ou um lado ruim em que os pais precisam tomar cuidado. Isso não é coisas de vidas passadas. Isso é coisa já da índole do caráter de cada um. Quando você cresce, você olha e fala, putz, eu fiz muitas coisas ruins na minha infância e hoje eu quero mudar isso, você está refletindo sobre uma postura sua, uma essência sua que já não era legal. Mas eu não posso dizer que é coisa de vida passada. Não pode. Vamos lá. Karen Cristina. Olá, Rodrigo. Meu nome é Karen, sou de São Paulo. Estou fazendo uma maratona de seus vídeos. São tantas dúvidas. Mas, primeiramente, eu quero te agradecer por passar seus conhecimentos e ter me mudado tanto. Gratidão. Ao assistir alguns vídeos hoje seu, a sensação que eu nunca tive, mas hoje veio, é como se não tivesse uma solução de evitar coisas ruins da nossa vida. Mesmo tendo uma vida regrada, praticar o bem, sempre terá um ponto fraco em nós que irá nos afetar. Realmente sempre estaremos rodeados de coisas ruins? Sim, o próprio ser humano é ruim. E eu vou lhe explicar isso. Sem nada, oração, Deus, objetos sagrados, limpeza, vida pelo caminho do meio, o que pode nos salvar ou livrar? Extinguir o ser humano do planeta Terra. Vamos lá. O mundo espiritual só tem lados ruins, sendo que você falou que até os anjos não são mar de rosas. Ela fez várias perguntas, eu vou... Olha, Karen, é muito engraçado porque assim, a gente sempre faz uma reflexão, a Dani e eu aqui em casa, e a gente sempre se pergunta sobre onde que realmente está a maldade no mundo. A maldade está no ser humano. O ser humano ele é mau por natureza. Infelizmente é. O ser humano pratica coisas ruins, o ser humano deseja o mal dos outros, o ser humano vive numa competição, o ser humano quer puxar a perna do outro, o ser humano quer denegrir o canal do próximo, né? Como a gente já viu aqui muitas vezes, pessoas vindo gratuitamente aqui denegrir o meu canal, denegrir o meu conteúdo, sendo que eu estou na minha, não faço nada, não falo nada, fico aqui ensinando espiritualidade para as pessoas. E isso é ruim. Então a maldade está intrínseca ao próprio ser humano. O ser humano, ele ama, ele odeia. Ele é o amor e o ódio caminhando juntos. É o bem e o mal caminhando juntos. É aquela coisa de, eu não gosto disso. Por que você não gosta disso? Você tem que aceitar que isso existe. Ah, eu não gosto. Vai lá e mete pau, denigre, mata, rouba, faz o que for. Então, o mundo, realmente, eu acho que o mundo ele é maravilhoso, tirando o ser humano. E é capaz que se você tirar todas as pessoas da face da Terra e sobrar um, é capaz que ele ainda se mate porque ele realmente vai entrar em desacordo com ele mesmo, tá? É sério, eu acho que toda maldade, todo desequilíbrio, ele é causado pelo próprio ser humano, que vive numa dualidade inconstante, de não querer realmente aceitar, conduzir e ter uma vida sem olhar para a vida do próximo, sem olhar para o sapato do próximo, sem olhar para a maneira como o próximo se manifesta ou vive ou realmente conduz a sua vida. Então, o maior erro está ligado ao próprio ser humano. Por mais que você ore e busque a sua salvação, a energia do próximo vai sempre bater na sua porta, porque afinal nós moramos até mesmo em apartamentos. Então eu tenho um vizinho de cima, um vizinho de baixo, um vizinho do lado, que sempre vão vibrar diferente da minha vibração. Não posso impor para eles condições de vida, porque os caras já têm a sua própria condição de vida, tá? Então é assim. Eu tenho vizinhos que ligam música 8 horas da noite de domingo alto, estão nem aí, sabe? Tem vizinho que bate porta 3 horas da madrugada, acorda as outras pessoas, o cara tá nem aí. Tem vizinho que fica arrastando móvel de madrugada, tem vizinho que vai fazer reforma no apartamento sábado 10 horas da noite, sabe? Então você fala, pô, peraí, cara, você tá martelando o chão do teu imóvel de sábado 10 horas da noite, você não pode. Eu vou fazer, porque eu quero. Você não pode, é lei, não interessa, eu quero fazer. É assim, entendeu? Então você não consegue abrir a cabeça das pessoas e falar, cara, o que você está fazendo está afetando os demais. O cara tá nem aí. O mundo espiritual só tem lados ruins?
Eu não sei o que é lado ruim, né? No mundo espiritual, o bom e o mal, eles são diluídos por uma... É difícil explicar isso, tá? O que é o bom e o mal, sendo que o lado espiritual ele é um reflexo do mundo físico? Isso é fato. Eu quero que vocês entendam que é como se você se olhasse no espelho. Você está se olhando no espelho, você está vendo um reflexo do que você é. O mundo espiritual ele é um reflexo do que é o mundo físico hoje. O mundo físico, que é o mundo da matéria, que é o mundo que nós vivemos, ele foi mudando ao longo de muitos anos. Ele foi sendo moldado de acordo com pensamentos, de acordo com atitudes, de acordo com comportamentos do próprio ser humano. Quanto mais o ser humano rumar para uma inferiorização de sua alma, ligado muito mais a ego, ganância, raiva, luxúria, a milhões de coisas ruins, o mundo espiritual ele vai vibrar a mesma coisa que nós estamos vibrando aqui. Eu juro para você, se realmente fosse diferente, o mundo espiritual já devia ter descido e parado tudo isso, falado, cara, o mundo parou. A partir de agora, não teremos mais armas realmente de destruição em massa, não teremos mais a maldade, não teremos pessoas agindo de maneira ruim, todo mundo vai vestir a mesma roupa, todo mundo vai ter o mesmo telefone celular, todo mundo vai ter o mesmo tênis, todo mundo vai fazer as mesmas coisas. Assim, ninguém vai gerar formas de pensamento, ninguém vai gerar atitudes ou comportamentos contra o outro, porque você vai ter a mesma coisa que o outro vai ter. O outro vai ter a mesma roupa que você não vai roubar a roupa do cara, não vai roubar o tênis do cara, você não vai roubar o telefone celular do cara, porque todo mundo vai ter igual. E aí eu quero só ver quando as coisas começarem a ter os mesmos pensamentos. As pessoas tendo que estudar as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, acreditar nas mesmas coisas. E aí? Quem sabe dessa maneira, o mundo para. E aí o mundo espiritual vai começar a ter um alívio dizendo, não existe mais maldade. Porque não existe mais desejos, não existe mais ego, não existe mais uma vontade contra o próximo. É complicado pensar dessa maneira, mas, de novo, o mundo espiritual é só um reflexo do que nós somos. Então, se você se acha ruim, o teu mundo espiritual ele vai ser ruim. Se você tenta vibrar umas coisas boas, você vai atrair coisas boas do lado espiritual. Mas, a priori, enquanto o mundo estiver desequilibrado, o mundo espiritual também vai estar. Nenhum anjo realmente é um mar de rosas. Nenhum. Eu já falei isso em vários vídeos. As pessoas, com esse seu ego absurdo de querer ter anjos da guarda, eu tenho certeza que eu tenho um anjo da guarda, eu tenho certeza que ele me protege. Você não tem nada. É puramente ego. Anjos da guarda, eles não fazem a menor questão de estar do lado do ser humano. Por quê? Porque eles sabem que o ser humano ele é sujo, o ser humano ele é dual, o ser humano ele é uma caixinha de surpresas. Quem é que vai confiar no ser humano? É difícil você confiar numa pessoa, é difícil. Imagina o mundo espiritual tendo que acreditar no ser humano. Quantas vezes até mesmo os médiums, pseudo-médiums, já mentiram para as pessoas. Você tem esses médiums de televisão que enganam as pessoas. O próprio John Thomas, o cara foi preso por estelionatário. Ele roubava dinheiro das pessoas. Ele foi preso, ele pegou cadeia. Tá lá na história da vida dele. Entende? Então, como é que o mundo espiritual vai olhar para esse cara? Como é que ele vai respeitar um cara desse tipo que engana as pessoas? É muito difícil. Entende? Quer dizer, as pessoas têm que se trancar em uma caverna, viver numa caverna e nunca mais olhar, sabe? E isso tem muitos beatos que já fizeram isso. Acho que o próprio São Bento já fez isso. O cara olhou para a humanidade e falou, cara, eu vou ficar na minha caverna que é bem mais legal. O cara se tranca na caverna e nunca mais sai. Por quê? Porque o mundo espiritual que a gente está vendo, advindo dessas pessoas, é insano. Você diz que não terá uma vida longa. Graças a Deus, eu espero. Se isso proceder, você deixará outras pessoas com seus conhecimentos para poder continuar as terapias e ajudar as pessoas? Não. Não vou. É complicado falar sobre isso, mas a minha vida espiritual foi uma vida muito de altos e baixos. Não sei por quê. Porque o mundo espiritual quis. Chegou uma hora que eu descobri quando eu ia morrer. E eu dei risada. Eu falei, cara, que demais, né? Um dia eu conto a história pra vocês. Mas é uma história que não é muito legal. E aí eu falei, bom, beleza, que venha. Tô feliz, tô contente. Não vejo a hora disso acontecer. Porque significa que eu cumpri realmente
o meu propósito de vida, né? E eu não tenho o intuito de passar muito mais do que eu já estou passando para vocês por meio de todo esse conteúdo no canal. Por quê? Porque as pessoas vão utilizar esse conhecimento para maldade. Vão. E eu vi muitas pessoas que cresceram junto comigo dentro da espiritualidade, indo em cursos, frequentando as mesmas aulas que eu, se tornando monstros. E monstros mesmos. Até os instrutores que eu conheci se tornaram pessoas muito ruins. Pessoas gananciosas, só pensam em dinheiro, só pensam em poder, só pensam em status, querem ter muito mais do que já tem hoje, são muito bem de vida, tá? Mas cada vez mais ter poder, ter riquezas, porque riqueza é status de alguma coisa idiota nesse mundo. E não é. Riqueza não significa nada, porque eu já falei, caixão não tem gaveta. Uma hora você vai morrer e todo o dinheiro que você gerou vai ser dividido entre sua família, ou o que for. E aí você vai virar uma alma perturbada porque você vai ver seu dinheiro indo embora e tudo aquilo que você conquistou indo para o ralo. Então, assim, eu tenho muito receio de que as pessoas possam utilizar aquilo que eu aprendi para fazer o mal. E tem gente que vai fazer isso, sabe? Ao longo da história do YouTube, eu me deparei com muitos canais haters que vieram para cima de mim e tenho certeza que se esses caras tivessem esse conhecimento, eles iriam cada vez mais explorar as pessoas, cada vez mais enganar, iludir e mentir para o ser humano. Então, assim, eu não tenho o intuito de comercializar o que eu aprendi. Não tenho. Eu prefiro tirar uma pessoa do câncer, eu prefiro realmente tirar uma pessoa do coma, ajudar pessoas que estão internadas por meio dessas técnicas, porque envolvem técnicas budistas, técnicas tailandesas, técnicas chinesas, são várias coisas que eu aprendi ao longo de toda a minha jornada, que eu compilei, do que realmente ensinar uma pessoa que vai fazer maldade para um próximo. E eu acho que eu não dormiria bem sabendo que as pessoas estão utilizando aquilo que eu ensinei para uma coisa ruim, tá? Uma pessoa transexual que modifica seu corpo para outro sexo terá cobrança de Deus? Isso é uma frase completamente preconceituosa, tá? Homofóbica. E eu falo isso para que as pessoas escutem, porque tem muitas pessoas que vão pensar isso, tá? Seria pecado? Isso traria energias ruins? Gente, Karen, vamos lá. Essa é uma pergunta extremamente complicada de se lidar. Primeiro, eu não posso obrigar, imagina eu como Deus, né? Eu dou origem a um ser humano. Esse ser humano possui um sexo biológico. Ou ele é homem, ou ele é mulher. Isso nós chamamos de sexo biológico, tá? Ao longo da vida, essa pessoa se demonstra ir contra o seu sexo biológico por N motivos. Aí são os motivos pessoais de cada indivíduo. Ou por causa da sua mente, ou por causa das suas emoções, ou por causa dos seus desejos, vontades, ou o que for, reações químicas do organismo, ou o que for, tá? Eu não sou um expert nesse tipo de assunto, tá? Mas a pessoa vai lá e fala, não quero mais ser homem ou ser mulher biologicamente falando. Eu quero ter uma mudança de estrutura corporal para que atenda quem realmente eu sou hoje. Mentalmente, eu sou homem ou sou mulher, independente do meu sexo biológico. Emocionalmente, eu sou homem ou sou mulher. Eu penso como homem ou penso como uma mulher. Todos os meus desejos, vontades giram em torno daquilo que eu quero e não como eu vim. Na hora que essa pessoa tem a possibilidade de fazer uma mudança de sexo, colocar uma pipinha, ou colocar um pipi, ou o que for, tomar seus hormônios, ele atinge uma coisa chamada felicidade e plenitude para que ele continue existindo na vida. Muda a energia do corpo? Sem dúvida. Vai mudar o seu emocional, vai mudar o seu mental, vai criar uma inversão sobre seus pontos de energia. Isso é pecado? Não. Quem pensa em pecado
geralmente são pessoas que não têm conhecimento sobre nada na vida. Tudo torna-se um pecado, ok? Então, para uma pessoa que quer ser feliz mediante uma mudança de sexo, eu não vejo uma outra solução a não ser fazer essa mudança. Porque assim, essa pessoa evita um possível suicídio, tá? Que seria pior do que fazer uma mudança de sexo e buscar sua felicidade, para continuar existindo. Isso não é pecado. Pecado é você se matar. Pecado é você tirar a sua vida, porque você está negando o dom não, né? Mas aquilo que foi mais precioso que lhe foi dado, que é o direito de existir. Então, ao meu ver, não é pecado. A pessoa tem que ir atrás da felicidade dela. Se isso traz energia ruim, sabe o que traz energia ruim, Karen? Beber, fumar, usar drogas, ir para balada. E isso independe do seu sexo ou da sua opção sexual. Isso são comportamentos nojentos que muitos seres humanos fazem e não conseguem ponderar realmente o que estão fazendo. Usar maconha é pecado? Maconha é droga. Todo tipo de droga faz mal a um indivíduo. Todo tipo de droga gera energias ruins. Então, assim, toma muito cuidado, porque antes de pensar que uma mudança de sexo pode atrair energias ruins e ser um pecado, abra a janela da sua casa que você vai se deparar com muitas pessoas que bebem, fumam, e isso sim gera energia ruim. Já é o princípio mais básico. E são drogas legalizadas. A bebida é uma droga legalizada e o cigarro é uma droga legalizada. Então, assim, você tem um livre-arbítrio. A energia vai bater na sua porta, tá? Então, é uma pergunta que não é fácil, tá, Karen? Mas, assim, a gente tem que entender, tem que realmente mudar a nossa opinião e começar a ver o mundo como ele realmente é. Não ter preconceito com relação aos desejos e vontade das pessoas, no sentido de, se eu não estou feliz, eu quero mudar a minha vida para continuar a minha existência. Agora, o cara que bebe, fuma, usa drogas a vida inteira, e aí? Você acha que esse cara não tem energia ruim? A felicidade do indivíduo no processo de mudança de sexo pode fazer com que ele transmute essas energias ruins por um princípio de felicidade, no qual ele abre a janela de casa e fala, cara, eu realmente estou bem, estou feliz, me encontrei como eu deveria ser. Talvez, se esse indivíduo sorria para si, né, na hora de ele sorrir para si, ele sorri para Deus. Bruno Freire. Olá, Rodrigo, eu ouvi você falar sobre uma meditação tibetana. Eu sempre falei de várias, né? E comecei a todos os dias fazer uma meditação tibetana, não é tibetânia. Tibetânia é a irmã do Caetano, né? Tibetana, né? Quem me chamou? Acho que deve ser esse um mantra. Com mantra e, às vezes, sinto presenças, muitas vezes, em minha casa. Queria saber que se é meditação mantra, não sei que mantra você está falando. Bruno, tem que ser mais claro aqui. Pode atrair ou afastar obsessores e tipos de riscos que eu corro, pois estou preocupado com a minha saúde espiritual. Bruno, nenhum mantra realmente ele tem uma finalidade de gerar uma enorme proteção, uma enorme barreira espiritual em você, tá? O que acontece? Quando nós praticamos uma meditação tibetana, e não tibetânia, tá? Tibetana, existem uma sequência muito grande de orações. O que vocês só conhecem são orações simples. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, que muitas vezes nem é utilizado, tá? Existem outras orações que são enormes. Se você pegar a mantra de 100 sílabas de Vajrasattva, você tem que falar 100 sílabas. Peraí, porque 100 sílabas é muito grande. Amigão. E é uma meditação curta, tá? Então, existem meditações que são cadernos e cadernos e cadernos. Nós chamamos de sadhanas, que são os nossos livros sagrados, que realmente trazem meditações que levam até 1 hora a sua prática. Se você pegar o Drupti de Vajrakhilaya, pode levar 1 semana você fazendo a cerimônia. Então, assim, o que vocês estão tendo são simplesmente
pequenas palavras que são jogadas, né? Om Tare Totare Toro Soha, Om Tare Totare Safai Siri Siri Kuro Soha, Om Mani Padme Hum, Om Tare, tem um monte de coisa, tá? Tem um monte desses pequenos mantras que fazem com que o seu corpo vibre mediante a excitação das sílabas sementes. Então, quando você utiliza são sílabas sementes, são 3 sílabas sementes, Om, Ha, Hum, na qual faz com que pontos específicos do seu corpo de energia, eles comecem a se excitar. Com a vibração, como se fosse um diapasão, esses pontos eles geram um corpo de energia um pouco mais forte. E ele ficando um pouco mais forte, faz com que certos miasmas ou formas de pensamento possam não te fazer mal naquele momento da prática. Por isso que a prática meditativa ela é constante. Tem que ser praticamente todos os dias, ou 2 vezes por dia, coisas desse tipo. Então não é que ele vai te impedir o mal, ele vai simplesmente fazer com que a sua vibração aumente e crie uma pequena resistência a certas energias do mundo espiritual que possam lhe fazer o mal, ok? Então toma cuidado, tá? Com esses conceitos. A gente já abordou isso em alguns vídeos aqui. E não é tibetânia, tá? Quem me chamou é um mantra, não é assim. Rias Mikatsa. Olá, perdão se essa dúvida não for adequada para ser respondida. Se foi idiota ou fora de contexto. E até mesmo não corresponder aos padrões exigidos. Agora a gente vai ter o metro das perguntas. Esses últimos dias tenho presenciado relatos de pessoas que se dizem índigas. Eu li indignas, não, é índigas. Parece ser algo recente, onde adultos e crianças nascem e crescem com um certo propósito de guiar a sociedade. A questão é que isto vem com um certo vazio, como se estivesse faltando algo. Não, vou te explicar o que é isso. E medo de ser mais algo falho e irrelevante. Seria de bom grado executar sua opinião. Mais uma vez, desculpe por qualquer coisa. Rias Mikasa. Rias, me deixa explicar. Não existe conceito de criatura cristal, índigo, blue jeans, azul turquesa, neon, que parece suco de tamarindo, que tem cara de limão, mas gosto de tamarindo, mas que na verdade entende? O que está acontecendo é o seguinte, esquece, isso aí é coisa de hippie dos anos 80, hippie dos anos 90, que quer realmente criar contextos, criar coisas que não existem. Nós estamos vivendo uma sociedade onde a necessidade de conhecimento, de aprendizado e de percepção se faz muito rápido. As pessoas hoje têm que saber o que querem da vida aos 16, 17 anos de idade. O que você quer ser quando você crescer? Um ser humano adulto. Não, você tem que escolher uma profissão. Por quê? Então, aos 18 anos, você já tem que estar com tudo em mente. Que faculdade você quer, como você quer, que trabalho que você vai ter, como você vai ser quando crescer, em termos de que família que você quer ter, que carro que você quer ter, onde você quer morar. Parece que assim, a vida, ela já vem organizada para você quando você já bate, 15 anos de idade e já vem as cobranças da vida, né? E essas cobranças se fazem muito mais cedo a cada vez. Se você for para o Japão, no Japão o estresse para querer ser o melhor e ter uma vida melhor é muito mais rápido, muito mais cedo do que você imagina. As crianças hoje em dia estão crescendo e nascendo com uma percepção muito maior do mundo físico e assusta. Além, obviamente, de serem criadas não mais pelos pais, as crianças são criadas pela vida. Por que não mais pelos pais? Porque hoje as crianças, elas nascem e o pai e a mãe têm que trabalhar para sustentar a casa. Nos anos 70, o pai, marido, sustentava a casa indo para trabalhar, enquanto que a mãe tomava conta do lar e das crianças. Hoje, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa economia, a mãe tem que ir junto trabalhar e conseguir sustento devido à inflação, à situação econômica do país e muitos outros aspectos das necessidades do indivíduo. A mãe tem que correr atrás de dinheiro também. Então as crianças são criadas pela vida, pela sociedade, que já impõe essa condição de você tem que saber o que você quer.
A criança com 8 anos de idade, 9 anos de idade, já quer um iPhone, um tablet, já fica na televisão com o dedo ali mexendo, falando a TV está quebrada, não mexe, igual que o tablet, né? Então já vem com conceitos errados. Essas crianças que têm essas percepções mais aceleradas da vida são consideradas crianças índigo, blue jeans ou o que for. Tá? Por quê? Porque a consciência dela vem num processo de um aprendizado que parece que é mais acelerado do que de uma pessoa adulta. Só que essas crianças, elas já vêm com desequilíbrios sérios. Então eu já vi, por exemplo, psicólogos diagnosticando crianças de 5, 6 anos com quadros de depressão. Ela já vem com desequilíbrios emocionais seríssimos. E é sério isso. Crianças já vêm extremamente aceleradas, já nascem com desejos, vontades, com tipo, o mundo tá aí, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero viver, eu tô na adrenalina, meu Deus do céu, eu tô pilhado. Parece que os pais tomaram café a gravidez inteira dessas crianças, elas já nascem totalmente translocadas. E essas crianças já nascem com desequilíbrios. Então o que a gente está tendo é um mundo completamente acelerado em decorrência às necessidades do próprio indivíduo. Nós impomos essas condições, estamos impondo essas condições ao próprio ser humano e as crianças são um reflexo disso. Tá? Assim como nós tivemos movimentos cíclicos do passado. Então nós tivemos um movimento muito Woodstock da vida, onde nós tivemos um boom dentro dos conceitos hippies, do New Age e tudo mais, mas nós tivemos períodos extremamente mais sérios, períodos de guerra, períodos de conflito, períodos de picos de drogas. Então o mundo gira em torno de ciclos. Hoje o ciclo é esse, tá? Um ciclo completamente de aceleração da informação, crianças translocadas, com problemas emocionais, equilíbrios e um monte de coisa complicada para se lidar, tá? Mas é isso, gente. Já falei demais, foram mais de 40 minutos de vídeo, tá? Assim, desculpa se me exaltei em alguns momentos, desculpa se realmente estraguei o brinquedo de vocês em outros, mas há necessidade da gente expor certos conceitos a vocês, há necessidade da gente falar abertamente sobre espiritualidade e desmistificar aquelas melecas que colocam na cabecinha de vocês, tá? A gente tenta ensinar muitas coisas, mas tem gente que geralmente vem, critica, denigre, chega um ponto que cansa. Então a gente tem que mostrar para vocês, para aqueles que querem aprender realmente o caminho das pedras. Caso contrário, a gente vai continuar vivendo num mundo tolo, bobo, preconceituoso, racista e que busca denegrir a crença do próximo sem saber o que o próximo realmente tem para ensinar. É isso que a gente vê todos os dias. Bom, como recadinhos de praxe, para aqueles que querem passar pelo processo de limpeza de casas e a retirada de energias ruins, seja de você, problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais ou da sua casa, deve encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. E-mails que são direcionados para o Spook Responde com o intuito de limpeza de casas ou para o Casas Assombradas com o intuito de limpeza de casas, eles são desconsiderados. Vocês têm que aprender a mandar o e-mail para o lugar certo. Caso contrário, ele não será visto, tá? Os e-mails, eles têm travas de assuntos, regras sobre os assuntos. Então, eles são bloqueados. Tratamentos é para limpeza de casas@gmail.com. Dúvidas sobre os vídeos é o spookresponde@gmail.com e o Casas Assombradas é só para parcerias comerciais, ok? Bom, fora isso, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal e o programa Seja Membro, que é só clicar aqui embaixo. Vocês doam R$8 por mês, isso ajuda muito a gente continuar o trabalho aqui na plataforma. E a nossa lojinha, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. Boy. I'm a mess, man. Just ask my mama. Fuck, for that matter, just ask anybody that knows.